partir de agora é oficial. Então, eu estou aqui com os professores Fábio Morales, eu vou falar UFSC, é assim que se fala mesmo, Fábio, depois me corrige, da Federal de Santa Catarina, e com o professor Guilherme Merbeck, da UERJ. E a gente vai falar, então, um pouco sobre... O tema geral é polis, né? E o tema mais geral ainda é como é que a gente lida com essa questão da polis, a centralidade da polis, o dispensamento da polis, a questão da polis na tradição da metafísica política ocidental e o que a gente, nos nossos trabalhos em particular, a gente sugere como opções críticas, né, sobre essa centralidade da polis, que também é uma centralidade de Atenas e Esparta, na historiografia do mundo grego antigo. E eu vou começar, então, com a nossa bibliografia mais próxima, que é o professor Fábio Morales, que é o autor do Democracia Ateniense pelo Avesso. E a gente vai ler um capítulo desse livro. Eu queria, então, que ele explicasse um pouquinho. Explica um pouco para a gente a origem desse trabalho e essa questão, por exemplo, dos modelos de polis, acho que seria por aí. E aí vai falando e aí no meio do caminho eu vou intervindo também, Guilherme também. Legal, muito obrigado, Marta. Fico muito feliz com o convite, sempre, né, a primeira vez, mas é uma enorme honra, né? Você sabe, você foi talvez a grande referência brasileira historiográfica da minha discussão da dissertação, teve na minha banca, né? E a gente continuou dialogando. Assim, a referência brasileira historiográfica. Vocês têm sido as referências brasileiras historiográficas dos trabalhos dos meus alunos de pesquisa, então estamos quites. Muito legal. E, bom, esse trabalho, né, a Democracia Ateniense pelo Avesso, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né, que eu pesquisei entre 2006 e 2009, defendi a dissertação em 2009 e publiquei na forma de livro, né, mas o texto é com poucas alterações, a dissertação em 2013, 2014, eu acho. Eu acho que foi 2014. E daí, bom, né, qual que é o sentido desse trabalho? A gente conversou um pouco, né, faz algum tempo que eu não trabalho com ele, com esses temas, mas no final do ano passado eu fui obrigado a isso, né, por um convite do Júlio César de Oliveira, lá da USP, né, que tem um grupo que eu faço parte também, de estudos subalternos. Ele me convidou para escrever um capítulo sobre a relação entre estrangeiros e escravos. E daí eu acabei voltando para a dissertação, voltei para a bibliografia, fiquei indignado com o fato de que nos últimos 10 anos as pessoas continuaram pesquisando e produzindo coisas novas, então eu tive que ler uma montanha de bibliografia e eu acho que eu juntei um pouco algumas peças. Então é legal revisitar e também conversar contigo e apresentar também algumas das ideias para você. Bom, o que me levou a esse trabalho? Eu sempre gostei muito de Grécia Antiga, né? Eu acho que como várias crianças que leram Monteiro Lobato, eu gostava dos livros, né, que tratavam lá de Grécia, né, no Minotauro, principalmente as histórias envolvendo a democracia e os temas mitológicos. E quando entrei na graduação, isso era um pouco uma ideia infantil, né? Eu aprendi história, né, fiz graduação na USP, com os temas tradicionais, muito ligados à história contemporânea, à história da cidade, à história do Brasil. E passei a graduação pensando em fazer história de São Paulo no começo do século XX, muito para entender a sociabilidade da minha avó, né, que eram esses estrangeiros, uma família de espanhóis que veio para o Brasil na década de 1920, né, tem um caminho entre Argentina e Brasil na década de 20, teve um terremoto na Argentina, daí foram para São Paulo. Então eu queria estudar isso, né, o que era ser estrangeiro colocado numa cidade, uma metrópole em expansão. Ao longo da graduação, eu fiz várias disciplinas de antiga, né, como uma paixão secreta, né, fiz com todos os professores de antiga disponíveis na USP, né, com a Coracinho, o professor Upiano, o Norberto, a Marlene, o professor Murari, e daí eu entendi que era possível fazer pesquisa em história antiga, né, já no finalzinho da graduação. Eu pensei, bom, por que não? Né, conversei com o Norberto Garinello, ele aceitou me orientar,
um projeto que eu desenvolvi fazendo um trabalho com a disciplina da professora Marlene Suano, né, também professora de Antiga, e daí eu comecei a pesquisa. Mas eu tinha um incômodo que era a Grécia, né, e a história antiga em geral, ainda hoje tem essa pecha do eurocentrismo, né, visto como o berço da civilização, o começo de tudo, né, o grande berçário histórico. E Atenas mais, né, acima de tudo, né? Lá surgiu a filosofia, a razão, o teatro, todas as coisas lindas e maravilhosas. E eu acho que ainda que não ainda com esse nome, mas já com esse espírito, né, do decolonial, da crítica, da perspectiva subalterna, que tem muito a ver com a tradição brasileira, eu resolvi estudar um objeto super tradicional, né, central na historiografia, que é a história da democracia ateniense, mas a partir de uma perspectiva subalterna, né, a partir da perspectiva daqueles que estão incluídos e excluídos ao mesmo tempo, que eram os estrangeiros, né, os estrangeiros residentes em Atenas, os chamados metecos. Mas eu tinha uma perspectiva particular, que eu acho que tem muito a ver com a tradição uspiana de se fazer história, né, que é em diálogo muito com a linha da Unicamp, a perspectiva do sujeito e da subjetividade, da agência e da resistência, enquanto a USP se autorrepresentava enquanto a comunidade que pesquisava as estruturas, as formas de dominação, as coisas concretas. Eu tentei trabalhar esse jogo entre objetividade e subjetividade, entre estrutura e agência, articulando duas perspectivas, né? Uma que é a perspectiva da polis do ponto de vista dos metecos, e a outra é a perspectiva dos metecos ou da própria polis, né, a partir dos seus múltiplos agentes, né, e das suas instituições. Isso me levou a levantar essa dupla bibliografia, tanto a bibliografia especializada na polis, quanto a bibliografia especializada nos metecos, em particular. Eu queria pensar o que era a polis a partir da experiência social dos metecos atenienses. Então, o Norberto me deu uma caixa de xerox, naquela época não tinha ainda tanto PDF, as coisas não estavam digitalizadas, né? Os nossos professores iam para a Europa, escaneavam vários textos e traziam caixas de xerox, escaneavam não, xerocavam, né? E traziam as caixas de xerox para a gente. Então, o Norberto me deu uma caixa e nessa caixa tinha, né, a bibliografia sobre polis, né? Recente, clássica, século XIX, XX e começo do século XXI. E eu passei 1 ano e meio lendo aquela caixa, né? E daí o resultado da leitura daquela caixa é a proposição dos diferentes modelos de polis, né? O que eu fiz? Eu organizei, né, vários autores a partir de uma perspectiva, ou a partir de uma questão que é como que esses autores pensam a participação dos metecos na democracia, né? E no geral, as perspectivas hegemônicas excluíam os metecos, né? O próprio Guilherme, que tem um artigo sobre o Burkhardt, que é um dos grandes autores que eu excluí, que eu não considerei no meu modelo, simplesmente por falta de tempo para incorporar, e o Guilherme tem um excelente artigo sobre o Burkhardt. Mas o que eu observei? Essas perspectivas hegemônicas da polis tendem a associar o termo polis à comunidade de cidadãos, e muitas vezes ao Estado. E dentro dessa perspectiva, os estrangeiros não participariam da polis justamente porque eles não eram cidadãos. O porquê os estrangeiros estavam excluídos variava dentro das perspectivas, né? Então, os primitivistas que definiam, né, como o Finlay, o Weber, definiam a polis nos termos dessa comunidade de cidadãos buscando prestígio e estabelecendo seus rituais de compartilhamento e disputa de posições de honra. Os estrangeiros estavam excluídos porque eles não tinham status de cidadão para competir pelas honras públicas nessas arenas cívicas, né? No conselho, na assembleia, nos grandes festivais. Outras perspectivas, né, como uma que eu chamei de mais existencialista ou filosófica, né, como a do Vernon e do Christian Mayer, excluíam os estrangeiros por eles não terem a isegoria, a liberdade da palavra e da expressão pública. Como eles não conseguiam se expressar publicamente, eles não participavam dessa experiência existencial que é o ser livre na polis. Ou seja, das diferentes abordagens excluíam de diferentes maneiras os estrangeiros. E quando eu peguei a minha documentação, né, a minha fonte primária, que eram os discursos atribuídos a um estrangeiro residente em Atenas chamado Lísias,
eu vi que lá ele estava discutindo o que era a polis, ele estava falando de várias ações, atividades sociais que colocavam lá os habitantes como figura central da sociabilidade ateniense e não os cidadãos. Então eu comecei a pensar a polis dentro de uma dialética entre uma comunidade dos cidadãos, que é tanto discurso quanto prática, de fechamento institucional, e uma comunidade de habitantes, cidadãos ou não, que tem outras fronteiras sociais que vão regular as suas relações. Então, recentemente, eu trabalhei com esse texto sobre relação entre estrangeiros e escravos, né, e eu encontrei lá uma ligação, era um buraco que tinha na dissertação, que era o fato, né, muito simples, muito bem conhecido, de que a escravidão ateniense, né, o escravo ele poderia ser liberto, e enquanto liberto ele se tornava um meteco. Então, possivelmente, né, tem um livro recente do Benjamin Krieg que faz os cálculos, né, para defender que boa parte da população meteca em Atenas vinha das práticas de manumissão da escravidão. Né? Essas fronteiras entre o meteco, que é um imigrante, era livre em outra cidade, migrou para Atenas, e o meteco, que era um ex-escravo, todos competindo no mercado de trabalho com cidadãos, com os mesmos salários, né, como é revelado pelas inscrições da Acrópole, para várias atividades, criavam formas políticas que eu defendo mantinham a relevância da democracia. Né? A democracia ateniense era interessante para vários grupos sociais que defenderam ela quando ela foi derrubada em 405, 404, ou seja, logo depois da Guerra do Peloponeso. Né? Tem um golpe contra a democracia e, para defender a democracia, vários grupos sociais entram em guerra. Por que um estrangeiro, um meteco, que nunca participou da democracia, defenderia a democracia? Né? Me parece que tem vantagens socioeconômicas que a democracia garantia para cidadãos pobres e não cidadãos, que dá sentido para esse apoio. Quem se lascava na democracia, sem dúvida nenhuma, eram os cidadãos ricos, que não podiam bater, né, nos cidadãos pobres, não podiam bater num escravo no estrangeiro, porque você não conseguia diferenciar, como dizia o velho oligarca, o que é um escravo, o que é um cidadão pobre. Eles se vestem igual, trabalham igual e podem ter direitos iguais. Né? Então eu comecei a levar cada vez mais a sério as reclamações dos ricos atenienses contra a democracia. Né? Então esse foi o percurso, né, da dissertação, tentar pensar o que era a polis do ponto de vista da experiência social dos estrangeiros. Você estava falando aí me veio uma pergunta. Eu vou jogar, mas assim, é uma linha de fogueira. Mas certamente já te fizeram essa pergunta, você já sabe responder. Você está falando, então partir para o outro ponto de vista da subalternidade, dos grupos subalternos, e falou de Lísias. Mas, pô, Lísias era um meteco bem rico, né? E de segunda geração, né? Quer dizer, ele era nascido em Atenas. Eu não sei quanto é que ele seria típico, ou quanto é que você acha que se aplicaria aí do subalterno, e por que você aplica o subalterno? Eu estou perguntando porque eu acho isso importante mesmo, tá? Porque eu aplico, eu falo de mulheres no sentido da subalternidade, só que muitas vezes eu estou falando das mulheres que são filhas de casas cidadãs ricas. Então, em que sentido essas mulheres são subalternas? É a mesma pergunta que eu faço para mim, eu faço para você. Essa é uma questão central, né? O livro que está para ser lançado, né, do Júlio César Magalhães de Oliveira, que se chama justamente História Antiga a partir de baixo, né, parte dessa questão: quem são os de baixo? Né? E essa é uma questão central dentro dos estudos subalternos, da história social britânica, que é pensar os de baixo não apenas nos termos das fronteiras econômicas, não são apenas os pobres, mas são aqueles que estão numa posição de potencial opressão dentro de fronteiras que são múltiplas. Né? Então, Ulisses, enquanto cidadão rico, ele, na casa do pai dele, do Céfalo, ele recebe, né, assim que Platão abre a República, ele recebe, né, membros da elite ateniense, filósofos, estrangeiros, tá todo mundo lá. Né? Ele pode dialogar de igual para igual com esses sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode pisar na Assembleia que vai decidir grandes guerras de Atenas sob o risco de ser executado sumariamente. Né? Ou seja, existem fronteiras específicas que estabelecem diferentes subalternidades. Então, Lísias certamente não é um subalterno do ponto de vista socioeconômico, mas ele é do ponto de vista das fronteiras cívicas. A partir disso, o que eu, né, mais me interessei na pesquisa é
a partir dessa subalternidade específica, observar como que as fronteiras funcionam, né? E como que as instituições da polis geram essa exclusão e geram esse afastamento de diferentes grupos. E, ao mesmo tempo, como esses grupos podem encontrar formas de resistência ou mesmo de participação. Então, nos discursos de Lises, eu acho que, justamente por ele ter essa posição ambígua de estar inserido nos círculos aristocráticos, ter um treinamento retórico reservado a uma elite, né? Escrever, ter acesso à tradição literária, e estar excluído, né, das instituições, né, e ter um cidadão rico reclamando que, pô, não pode bater nele, né, porque como poderia bater em escravo, como acontecia em outras cidades, pelo menos na imaginação, né, dos atenienses ricos. Ele tinha uma sensibilidade diferente para tratar das sociabilidades dos não cidadãos, né? Então, mesmo que isso seja de um modo muito contraditório. Então, por exemplo, né, tem um discurso que eu acho fascinante, que é o quinto discurso, que é o contra Calhas, né? Desculpa, é o por Calhas. E daí, qual que é a história desse discurso, né? Tristemente, a gente só tem um fragmento e a gente não sabe o desfecho, ainda que dê para imaginar bem o desfecho. Calhas era um meteco, né, que foi acusado por seus escravos de cometer algum crime religioso. Qual é o crime religioso? Não está especificado, né? Se foi uma profanação dos mistérios, se foi um problema no aluguel das terras sagradas, né, das oliveiras sagradas de Atenas, se foi algum, né, problema ritual. O termo que aparece lá indica apenas que foi um crime religioso. Ele está sendo acusado de crime religioso pelos seus escravos. O eu lírico do discurso, que possivelmente foi escrito pelo Lísias para ser pronunciado por um cidadão, né? Esse eu lírico se apresenta como um cidadão amigo de Calhas. E o argumento que ele dá, além dos tradicionais, né? Calhas é um ótimo cidadão, nunca se meteu com nenhum problema, né? Sempre as coisas funcionaram bem, os escravos, você não pode confiar em escravo, né? Por isso, por aquilo. Mas o argumento central dele é que se os escravos vencerem aquela disputa, Calhas, o meteco, será executado e os escravos serão libertos. E essa é a forma errada de manumissão. Ou seja, a forma certa de manumissão é o senhor libertar os escravos, isso é documentado a partir de outras fontes, a partir dos bons serviços, né? Ou mesmo da organização dos eronoi, né? Dos grupos de ajuda mútua dos escravos que compravam a liberdade. Portanto, naquela situação e naquela disputa específica, não importava a fronteira entre cidadão e meteco. A fronteira que importa é entre senhor e escravo. Então eu achei esse discurso fascinante porque ele revela a porosidade da fronteira entre cidadão e meteco enquanto senhores de escravo, né? Ou seja, se reconhece enquanto classe, mas ao mesmo tempo mostra uma possibilidade dentro das instituições cívicas da agência dos escravos contra os seus senhores, que poderiam acusar os senhores justamente da vida doméstica, podiam denunciar os seus senhores e eventualmente conseguir a sua execução. Então, acho que nos discursos de Lísias aparecem temáticas, né, não só dele, né, em Demóstenes também tem casos muito interessantes, mas nos discursos de Lísias aparece essa temática da porosidade entre os diferentes estatutos e o modo como diferentes grupos sociais, dos escravos domésticos de um meteco até os metecos ricos podem manejar as suas identidades e jogar dentro melhor do que jogar, é transtornar essas fronteiras. Né? Então, me parece que o fato de eles transtornarem as fronteiras mostram que elas não são sólidas nem eternas, mas também mostram que elas existem para precisarem transtorná-las. Né? Então, eu acho que essa é a dialética que é fundamental. Beleza. Eu vou deixar o Guilherme falar um pouquinho agora, só para não ficar... Porque tem outras coisas que eu quero falar com você, mas eu vou passar para o Guilherme. Porque, Guilherme, você pode fazer perguntas também, tá? Para mim, para o Fábio, tanto faz. Mas a pergunta que eu vou fazer é parecida com a que eu fiz para o Fábio. Quer dizer, o livro que eles vão ler, seu, é o Entre Religião e Política, o livro cegado pelo oponente. Né? Provavelmente o capítulo 1. Eu ainda não sei, porque eu ainda não escolhi, mas provavelmente o capítulo 1. É o capítulo mais, mais teórico. Né? Então, na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, né? Como é que você chegou a esse ponto
de trabalhar religião e política no teatro, na verdade. E, assim, não sei como fazer essa ponte, mas por tabela, eu queria que você também falasse um pouco da questão do ensino básico, porque a gente aqui está falando a gente tem uma perspectiva muito crítica, né, hoje em dia, em relação à linha narrativa, né, que ainda é dominante na história antiga, até inclusive na história antiga universitária. Né? E no ensino básico, como é que isso está se dando? Como é que você acha que isso está se dando? Como é que você acha que isso pode se transformar? É mais ou menos isso. Se você quiser dividir e falar disso depois também, não tem problema. Tá? Talvez seja melhor. Eu falo primeiro da questão de antiga, e a gente faz Isso, uma pergunta para o Fábio, e depois volta isso. aqui para... Senão, Tá do jeito que eu falo muito, né, ferrou, né? Mas você sabe que, enfim, eu acho muito interessante, porque antes de eu falar sobre a sua pergunta especificamente, eu vim fazendo desde 2006, eu acho, 2006 não, 2016, uma pesquisa no MAI, em que eu fiz um pós-doutorado lá de 3 anos. Você também foi pós-doc no MAI, né, Marta? Então, eu comecei uma pesquisa, na verdade, eu comecei uma pesquisa lá, o Fábio até mencionou um artigo que é fruto daquela pesquisa lá sobre Burckhardt, escrevi também um sobre Fustel de Coulanges, um sobre o Weber, mas sempre me angustiava a vontade de ter uma macrovisão sobre a produção intelectual sobre a cidade antiga, o que evidentemente envolve a política. E eu estou caminhando nesse sentido lentamente, porque agora eu estou muito envolvido com as questões voltadas para o ensino, mas hoje eu consigo já ter uma macrovisão, digamos assim, e conseguir, de alguma maneira, fazer um exercício que o Fábio também fez na dissertação lá de mestrado dele, que ele acabou de comentar, né, Democracia Ateniense pelo Avesso, que é tentar, digamos assim, criar uma espécie de grande quadro de inserir os trabalhos que são de intelectuais, tanto estrangeiros quanto brasileiros, dentro desse enorme quadro. Eu fico feliz de conseguir visualizar, por exemplo, os trabalhos da Marta como Cidadania e Autoridade Feminina na Atenas Clássica, como A Vida Comum, que é a tese de doutorado, ver o primeiro trabalho do Fábio que eu li, a tese de doutorado, eu não li ainda, mas eu tenho certeza que é possível inserir nesse enorme quadro de debates, nos quais os meus próprios trabalhos estão inseridos, digamos assim, e que debatem a questão da cidade, do poder, desses agentes políticos dentro dessas estruturas, né? Agora, de onde vem a minha tese? Eu sou muito filho dos análises, sabe? Eu tive uma formação muito influenciada pelo Ciro Flammarion Cardoso, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, e muito na graduação a gente já conversava pra caramba sobre muita coisa. Então, o estudo da antropologia e da sociologia me influenciaram profundamente, assim. No fundo, quando eu entrei na graduação, eu achava a história meio chata. Eu gostava mesmo da sociologia e da antropologia, porque aquilo movia a minha cabeça para pensar como, sei lá, as pessoas se relacionavam, como a sociedade se estruturava e o porquê das coisas, né? Então, a sociologia e a antropologia fazia algo para mim que a história não fazia naquele momento. Depois eu me apaixonei pela história, então tem vários amores na vida, né? Isso é bom. Na verdade, nunca fui, intelectualmente, pelo menos, nunca fui muito monogâmico. Então, eu acho que essa dimensão da antropologia, da sociologia, me mostrava uma sociedade viva e me mostrava e descortinava o véu que muitas vezes parecia que tinha na frente de como as sociedades funcionavam. E por isso mesmo eu mergulhei no estudo de Marx, de Weber, de Durkheim e depois de outros caras que vieram me influenciar mais, como, por exemplo, Pierre Bourdieu, né? Então, a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado muito tem a ver, claro que tem outras coisas lá da antropologia da performance e tal, mas a minha tese de doutorado muito tem a ver com essas reflexões que começam lá na graduação com o Bourdieu e com a noção dele de campo, com a noção dele de hábitos, com a noção dele de ilúzio, ou seja, que são, digamos assim, elementos centrais dentro da análise que ele fazia da sociedade contemporânea e como a sociedade contemporânea se organizava, digamos assim, em estruturas mais ou menos fechadas de poder e de jogos políticos
que são os campos, né? O campo político, o campo artístico, o campo, enfim, econômico e assim por diante. Então, o que você colocava na época que eu estava fazendo doutorado é que eu pesquisava a literatura clássica, no sentido mais específico, eu tratava das tragédias gregas, né, que você conhece tão bem, né, Marta? Então, e eu tinha feito um trabalho de mestrado que eu fiz uma espécie de grande panorama de debates entre Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E quando eu chego na dissertação na tese de doutorado, eu estava angustiado porque eu não queria ser continuador da minha própria obra. Sabe aquele negócio que você faz um negócio no mestrado e você vai lá e amplia aquele negócio no doutorado? Ou seja, no fundo, você aprofunda o que você já fez. E eu tinha esse tensionamento dentro de mim. E eu queria, de alguma maneira, continuar trabalhando com tragédia grega, mas, ao mesmo tempo, me distanciar um pouco do Guilherme, que havia escrito a minha dissertação de mestrado. Não sei se eu consegui ser muito bem sucedido nisso, mas o grande impulso que me moveu ali foram basicamente dois. Por um lado, eu percebi durante o estudo que eu fiz no meu mestrado, que foi um estudo mais institucional, por assim dizer, vinculado à produção, o que eu poderia extrair eu estava já preocupado no mestrado com a questão do campo político ateniense, né? E o Fábio estava discutindo justamente, o Fábio vai pelas beiras, digamos assim, desse campo, né? Ele vai tentando descortinar e ver a porosidade, o nível em que as coisas políticas são e não são discutidas dentro do campo. E eu estava interessado no campo, né? Stricto sensu, campo político ateniense, o que é isso? Né? Como ele funciona, como ele se articula em suas diversas unidades e como que tem um negócio lá, e isso apareceu muito forte para mim, no doutorado, que tensionava o campo político, né? que eram as grandes Dionísias, em especial as representações teatrais que ocorriam dentro desse enorme ritual ateniense, né? Dessa enorme festa que se dava em vários dias, e, portanto, eu queria entender de maneira mais específica, não a comédia, né? Mas como as tragédias dialogavam com esse campo, tensionavam esse campo, colocavam eventualmente em questão certas certezas que se tinham, ou não sei se inabaláveis, mas publicizavam essas questões. Então, um autor que me ajudou muito foi o Victor Turner, né, que é um antropólogo norte-americano que trabalha muito com teatro, e a ideia de social drama, né, de drama social, porque é uma ideia um pouco de como que determinadas sociedades utilizam o teatro para ritualizar questões que estão na pauta, questões que estão em pauta, questões que estão tensionando a vida das pessoas e as questões políticas da sua época. E eu acho que em Atenas isso funciona também, pensar como o Turner pensou, porque e aí o grande problema era como é que você pensa isso dentro de um ritual religioso, né? Aí os problemas começam a se somar, né? Você tem pelo menos correntes interpretativas dentro disso, uns que puxam mais para a questão política, só política e o tempo inteiro isso, mas eu comecei a perceber que também tinha uma outra corrente muito forte que tratava mais de questões simbólicas, rituais e religião, e que também puxava por outro lado. E eu falava, como é que eu posso conciliar essas coisas? Será que é uma coisa ou outra coisa? Na verdade, eu acho que são as duas coisas, né? Ele não deixa de ser religioso por ser fundamentalmente político. Eu acho que não existe essa distinção a priori no mundo antigo, também não existe no mundo grego. Não existe essa laicidade. Não dá para encontrar esse negócio no século V a.C., pelo menos. Então, o Bourdieu ele me ajuda no sentido de pensar como que um campo estruturado institucional, cuja participação era limitada, né, aos cidadãos atenienses, portanto, estou falando dos homens atenienses, né, após a efebia, o período militar lá deles, eles tinham acesso, digamos, a diversas instituições, desde a Bulé, a Eclésia e outras tantas instituições, que eles podiam, portanto, exercer, digamos assim, com palavras contemporâneas, essa cidadania. E o teatro era um campo mais aberto desse diálogo, sabe? Eu não sei nem se o teatro se encaixa naquela dinâmica, acho que talvez não,
mas o Vlasopoulos me colocou para pensar, eu sei que você vai trabalhar o Vlasopoulos também, mas um artigo que é Free Spaces, que é um artigo mais antigo do que o Unthinking, The Ancient Greek Polis, acho que de 2003, que ele publica na Classical Quarterly, e é interessante porque ele vai pensar algo que o Fábio também vai pensar depois, que é um problema de como que existem espaços não institucionais propriamente dito, que as pessoas podem discutir política. Mas veja, eu estou discutindo política no ambiente institucional. As grandes Dionísias são institucionais. É uma festa da polis. E então é esse conjunto de tensionamento que me chama muita atenção. E para fazer um pouco o que o Fábio fez, dando um exemplo muito interessante disso, eu tomo, por exemplo, a questão das suplicantes, né? Que é uma das peças que eu analisei. E aí fui muito influenciado pelas letras clássicas, porque eu acabei estudando um tempo na Brown University, e eu via como os caras lá se dedicavam longamente ao estudo de um texto apenas, e eu lá querendo dar conta de toda a bibliografia de Eurípides, eu falei, Guilherme, será que você está indo pelo caminho certo? Aí eu decidi analisar 2 tragédias, eu fiz uma tese em cima de 2 tragédias. Tem gente que faz tese em cima de uma só, né? Mas eu falei, caramba, tá vendo como que tem coisa para falar em cima de um texto só, né? Ou 2. Então, eu acho que, por exemplo, tem um exemplo muito interessante que As Suplicantes são uma tragédia de Eurípides que narra o problema de uma cidade vizinha de Argos. As mulheres dos homens que foram mortos vêm suplicar, ao rei Teseu, né, que intervenha junto a Creonte, rei de Tebas, outra cidade, para recuperar os corpos dos homens mortos. Sempre essa questão dos corpos dos homens mortos, né, não sepultados, é uma recorrente nos tensionamentos da religião grega. E aí, portanto, desde a Odisseia, né? Odisseia não, Ilíada. Aí, o que acontece? Esse tensionamento está no ar, e o que acontece? No final das contas, os atenienses aceitam a missão nobre de se contrapor a Creonte e recuperar esses corpos. Portanto, para que as mulheres de Argos deem enterro solene e, portanto, segundo os preceitos da religião grega, aos seus mortos. E o mais interessante é que, poucos anos antes, houve uma batalha chamada Batalha de Délio, né? De Delos, não, Délio, que fica na fronteira com a Beócia, portanto, ao norte de Atenas, né? Ao norte da Ática, e que aconteceu justamente o contrário. Ou seja, os atenienses invadem um santuário de Apolo, saqueiam esse santuário, que é ali nas bordas, né, da Ática, e eles são atacados por forças tebanas que estão naquela região, e justamente eles invadem o santuário, saqueiam o santuário, portanto, que é um negócio absolutamente interdito, né, dentro dos nossos preceitos religiosos, e eles matam os homens de Tebas, ali e não querem devolver os corpos desses homens. Então, veja que é uma inversão do que acontece na tragédia. A questão, para mim, a tragédia ela não reproduzia, isso está bem claro desde lá do Vidal-Naquet, né? Bem claro que o Vidal-Naquet tratou disso muito bem, né? Falando em espelho quebrado, do social. Ou seja, a tragédia nunca reproduz ipsis literis, ou faz chacota da realidade social, como faz a comédia, muitas vezes. Ela nunca reproduz, é tudo muito metafórico na tragédia. Os persas talvez seja uma exceção. Algumas tragédias perdidas que a gente tem notícia como a captura de Mileto, né, de Frínico, uma tragédia mais antiga, mas à exceção de algumas tragédias, a tendência é que tudo seja muito metafórico. Então, quem é Teseu, na verdade? Talvez a gente nunca consiga responder se Teseu era Péricles ou algo assim, talvez não seja nem importante responder isso. Mas a questão é a seguinte, houve episódios muito semelhantes que envolvem mortos, que envolvem 2 cidades, preceitos religiosos, e quem é que está certo? Essa questão essa questão ateniense e tebanos, na vida real, digamos assim, vira um problema de discussão jurídica e que aparece em Tucídides, ao mesmo tempo que é encenado algo paralelo em que os atenienses são os grandes defensores. Talvez Eurípides tenha mudado de opinião nos anos vindouros, entende? Porque a Guerra do Peloponeso ela vai degringolando de uma tal maneira em que o próprio Eurípides talvez comece a repensar essa questão de colocar os atenienses como defensores, né, da democracia e das virtudes da religião. Mas
Quem lê a Tragédia dos Suplicantes percebe que nada é simples de ser resolvido lá dentro. Ou seja, Eurípides não entrega nada de mão beijada. Então, é todo esse contexto e esses tensionamentos que traz a tragédia. Porque tem um artigo brilhante do Simon Goldhill, de 1988, em que ele discute naquela famosa periódico, que agora eu esqueci o nome, um periódico super famoso, em que o Goldhill discute o problema de justamente, é meio tanto quanto pós-moderna, coisa do Goldhill, mas de qualquer maneira ele discute essa coisa da não resolução que a tragédia entrega, ou seja, dos tensionamentos que ela cria, e isso me inspirou muito também a pensar essa noção de que nada está propriamente respondido ali. O problema fica para os espectadores lá. Então, isso tudo me encantou e eu tentei, assim, encontrar alguns caminhos para responder dentro desse campo político, como que ele se ritualizava no teatro de maneira absolutamente tênue e distante por meio da tragédia grega. Mais ou menos por aí. Beleza. Alguém quer fazer uma pergunta para alguém? Eu quero fazer para o Guilherme, né? Eu acho que se eu tivesse lido o Bourdieu e o Guilherme na época da dissertação, muitos problemas meus ficariam mais simples, né? Seria mais simples encaminhar. Tem uma discussão que eu acabei entrando recentemente, assim, lendo sobre religião, principalmente do grupo da antropologia da religião, que vai revisitar Bourdieu, né, para pensar a formação do campo religioso e a relação do campo religioso com os outros campos, né, dentro de metáforas de mercado mesmo, né? Diferentes grupos oferecem serviços, têm bens, têm capitais acumulados, tal. Então a minha pergunta é, pensando no campo político ateniense, duas coisas, né? Como você vê a relação do campo político com outros campos? Ou seja, dá para pensar em outros campos? Há um campo artístico, um campo literário, grande campo político, né? Então esse é um ponto que dá para falar. E se dá, quer dizer, independente se dá ou não, né? O campo político é o mesmo que Estado? Ou você pensa mais nos termos... A Paula Monteiro, uma antropóloga burdiana que trabalha nessa senda, faz o diálogo com a noção de esfera pública do Habermas, né? Que seria o que faltava para o Bourdieu, que associa muito o campo político ao Estado. Né? Então, o que é, para você ter uma... Então, duas perguntas, né? Existem outros campos que não o campo político, né? Tem uma bibliografia que vai nessa linha, né? Tudo político, como você mencionou, e campo político é o mesmo que Estado. Quais são as coisas que ultrapassam o Estado, se houverem, né? Então, cara, eu acho que assim, essa foi uma reflexão que eu me coloquei também, né? Quais campos havia na Atenas do século V? Né? E eu nem me ameaçava muito, eu ficava lá entre os 5 e o 4, eu falei, não bota o pé fora desse negócio, porque muda muito, né? Você sabe como o período helenístico muda muito. Eu acho que muda muito tudo. Então, eu acho que veja, o Bourdieu realmente está muito atrelado à relação com o Estado, porque ele pensa em campos de profissionais que atuam em cada área. Né? Então, o que ele pensa de campo político? Ele está pensando nos profissionais da política no mundo contemporâneo. Né? Ele está pensando em outra coisa. Quem são os profissionais de política? São os caras que atuam no Estado, na estrutura estatal. Então, assim, agora, quando eu pego o Bourdieu, o que eu faço? De alguma forma, eu tento pensar o Bourdieu como metáfora também, de uma arena de lutas estruturada. E menos como o Estado que a gente não pode fazer, o Estado de sociedade civil é um negócio que não dá para pensar naquela época. Então, essa diferenciação, na verdade. Então, a questão é, como é que você transporta para o século V a.C. a ideia de campo? Aí eu fui como lapidando essa questão para chegar lá e usar o Bourdieu como uma metáfora de lutas que acontecem dentro de uma arena, né, uma arena institucionalizada, portanto, muito bem institucionalizada
no aspecto jurídico e político, que estão entremeados, na verdade, quer dizer, judiciário e legislativo também é outra questão essa tripartição que vai ser moderna, e não faz sentido levar isso para a antiguidade. Então, o judiciário, o religioso e o político estão envolvidos dentro de uma grande arena de lutas e disputas que envolvem os cidadãos. Evidentemente, você pode pensar a participação de outros grupos nessas estruturas, mas a participação central dentro do campo é daqueles que detêm esse direito de nascença, ou adquirido por ser um neopolitai ou qualquer coisa assim, um novo cidadão. Então, assim, então eu acho que levar o Bourdieu para pensar o mundo antigo significa também deixar um pouco do Bourdieu no mundo contemporâneo, porque o que interessava para mim era a busca de capital simbólico, e aí eu utilizo o termo capital simbólico, porque isso está dentro também de uma teoria da performance, ou de uma antropologia da performance, que é o problema da ritualização, né? E de como que os rituais incorporam nas pessoas, nos seus agentes, uma legitimidade para agir ou não. E na Grécia, o tempo todo, em Atenas especificamente, o tempo todo a gente vê como que existem rituais de incorporação de um determinado poder, rituais de passagem, alguns antropólogos diriam, e como que existem estratégias que você fala, bom, isso é uma estratégia política ou isso é uma estratégia além do político? Bom, eu acho que o político é muito englobante. Então, um exemplo, Péricles, ele, no início da sua carreira, difícil, né, falar em carreira política, mas no início da sua, digamos, das suas dignidades políticas, tá? Ou seja, daquilo que ele fazia para a comunidade, se a gente for utilizar uma coisa mais próxima da ideia da época, né, o que você faz para a comunidade, ele financiou o coro, né, da tragédia dos persas. E ele foi, digamos, ele ganhou o prêmio, né? Ele foi corego, né? Coregia, onde os ricos gastavam dinheiro. Agora, a pergunta é, aí, aqui outros historiadores também chegam à conclusão de que, veja, isso fazia parte de se mostrar aristocrata, se mostrar a família a qual você pertence, mostrar que você tem certas dignidades. Isso vai ser potencializado no cursus honorum romano de uma maneira muito mais profunda, né? Com honras militares e coisas assim, e que, portanto, são as dignidades adquiridas dentro do campo político. Então, se a gente pensar o que um político no campo contemporâneo precisa fazer para adquirir dignidades, para chegar a uma determinada posição dentro do campo político, talvez o mundo contemporâneo tenha jogado isso tudo por água abaixo, mas, de qualquer maneira, eu estava pensando no mundo há alguns anos atrás, e, de toda forma, eu acho que esses caminhos são interessantes para pensar, principalmente ao que o próprio Bourdieu chamou de lutas pelo poder simbólico, né? E como o poder simbólico mobiliza, né, as pessoas em torno de questões de ordem política da época. Você citou o texto do Blanchot, Espaços Livres, Free Spaces, e eu acho interessantíssimo, porque você tem, ao mesmo tempo, no Bourdieu, um enorme fechamento de questão, né? Porque o Bourdieu, se você for pegar o conceito em si, é um conceito bem fechado. Né? Campo político, campo artístico, são conceitos que você mesmo falou agora. Você tem consciência disso, né? Mas, ao mesmo tempo, você está absolutamente certo quando fala que o teatro é um espaço institucionalizado, com suas regras, com seus ritos, inclusive um espaço religioso e, ao mesmo tempo, um espaço político, um espaço dos cidadãos. Então, ele pode ser pensado como parte dessas arenas políticas que envolvem, né, a discussão de temas, digamos assim, ligados à preeminência do cidadão sobre o espaço político ateniense. Mas, ao mesmo tempo, quando o Filosóficos ele fala de espaços livres, eu vou citar 3 exemplos. Né? Ele fala dos espaços não tomados pela atividade política per se, né? Mas onde essa atividade política ela se constrói, ela se constitui, seriam quase que espaços constituintes para a ação política. Né? Então,
pega 3 exemplos, ele trata de um, que se não me engano é a Ágora, né? Mas ele pega, eu vou dar 3 exemplos que estão no texto dele, né? Que é a Ágora, o teatro e o cemitério, né? Os espaços, os contextos funerários, os espaços de enterramento. Obviamente eu trabalho com os contextos funerários, então por isso que eu estou... Enfim, ele me chama a atenção, né? E aí, o que a gente vê nesses espaços? Né? Você pode dizer que eles são institucionalizados, mas, ao mesmo tempo, são mais livres. Então, eles são livres dentro de uma certa institucionalização, mas, mais do que isso, eles, ao longo de muitos anos na história da democracia, do período clássico ateniense, eles são espaços tensionados. Espaços em que o discurso cidadão, de alguma maneira, ele entra de uma forma hegemônica, mas ele bate com outras coisas. Né? Ele tem que se apresentar a uma sociedade, digamos assim, que não é absolutamente uma sociedade necessariamente cidadã. Né? Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu estou só, na verdade, adicionando essa questão interessante que é: você tem, por um lado, arenas políticas, um campo político. Você pode pensar a polis como um campo político, a polis, suas instituições como um campo político com suas subdivisões, mas se você, ao mesmo tempo que você pensa a polis, do ponto de vista do campo político, né, essa polis existe também, e ao mesmo tempo, quer dizer, da boa perspectiva, do bom perspectivismo antropológico simétrico, né, ela existe também como um espaço livre. Entende? O teatro existe como um espaço livre, os cemitérios existem como espaços livres, a água existe como espaços livres. Posso dizer o mesmo de uma assembleia? Provavelmente não, mas eu não sei, eu não tenho fonte suficiente para dizer que numa assembleia, eu posso dizer pela ordenação jurídica, você não pode participar das assembleias sob pena de morte, né? Mas o quanto na verdade, enfim, a questão que eu quero chegar, o quanto na verdade esse campo político, né, ele também não é um campo livre. É complicado pensar isso, eu sei, né? Mas eu acho que é fundamental para a gente entender, por exemplo, a atividade política de estrangeiros, talvez de escravos, não sei porque não é minha praia, de mulheres, né? Não tanto segundo o modelo da marginalidade. Eu acho que a subalternidade não é uma questão de marginalidade, né? De estar à margem do campo, do espaço, né? Mas do ponto de vista da sua inclusão exclusiva, entendeu? Ou você pode entender, por exemplo, uma dialética entre inclusão e exclusão, mas eu entendo no bom perspectivismo simétrico, né? Assim, com algo que está lá e que é excluído estando lá, entende? Então, eu acho que, para mim, essa noção de espaços livres, ela tem esse apelo, entendeu? E eu estou falando isso porque eu uso a noção de campo, né? Mas até para pensar um campo intelectual, entende? Pensando as escolas platônica e aristotélica como a formação de um campo intelectual. Mas, obviamente, eu não posso falar de campo como o Bourdieu fala de campo para o mundo moderno. Então, eu também tenho que lidar com isso, né? A existência da formação de um grupo de intelectuais, mas que não é, assim, não pode ser pensado como um grupo profissional, né? Não sei, eu só queria acrescentar isso para vocês verem, não só para os alunos também terem essa referência, né, do Bourdieu, do Vlasopoulos, né, que estão nos nossos trabalhos, mas também para entenderem a maneira como eu estou colocando as questões para eles, que vocês estão vendo, é bem esquizofrênico. Né? Por quê? Porque eu não quero nunca fazer uma separação, entendeu? Entre o lado institucional da política e o lado livre, né? Sou livre, leve, solto, da política da política não cidadã. E aí, a questão que eu estava discutindo com eles hoje era justamente o
aqueles 3 momentos, as 3 dimensões do universo espiritual da polis, como a palavra diálogo, a valorização da esfera pública e a isonomia. E se a gente pensar, levar esse modelo, esse ideal, né, que o Fernando está criando a série, a gente tem, na verdade, aquilo que eu falei no início, né, a polis como o campo político, talvez o campo político como o campo englobante da vida, né, de um ateniense. E aí não importa que esse ateniense seja somente cidadão, porque no fundo só o cidadão importa. Entendeu? Para pensar o universo espiritual da polis, só o cidadão importa. Por quê? Porque você tem então esse mundo que assim, é um admirável mundo novo, não existia antes, passa a existir no momento em que a polis surge na história, né? Que é um momento em que surge esse campo político fundado na igualdade, na isonomia, na valorização da esfera pública e na palavra, no logos, né? E aí, é isso que eu estou chamando, né, junto com a Agamben, né, pensando um pouco o Homo sapiens da Agamben, de metafísica política ocidental. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora, em suma? Eu estou me incluindo. Eu estou pegando o gancho do Fábio, pegando o gancho do Guilherme e me incluindo um pouco nessa linha. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, não precisa comentar. Mas se quiserem comentar, quiserem perguntar também que história é essa que eu estou falando, podem perguntar. Eu gostaria, Marta. Mas seja mais objetivo, porque de falta de objetividade eu já estou assim. Não, bem, eu sou absolutamente não objetivo, então faz uma pergunta objetiva que me ajude a objetivar as coisas. O que eu estava pensando a partir do que você estava falando, né? Para pensar juntos também. Eu tenho uma leitura, né, da trajetória mesmo do Vlassopoulos, né, como ele produz lá o One Thinking, depois o Greeks and Barbarians, agora os textos de história global da escravidão, né, que são muito interessantes. O programa tá muito claro lá no One Thinking, depois ele vai sintetizar isso naquele artigo acima e além, abaixo e além da polis, né, que ele é aristotélico, ele pega a categoria aristotélica de comunidade, ele fala, olha, existem múltiplas comunidades, tanto homem e mulher, senhor e escravo, mas mercadores, navegadores, ferreiros, marceneiros, são múltiplas comunidades que não se restringem por baixo à comunidade da polis, e existem comunidades suprapolis, que são as articulações internacionais, as grandes ligas, a relação propriamente que eles chamam de sistema mundo, né, dialogando de modo crítico com o Wallerstein. O que eu senti falta, né, eu achei brilhante o modo como ele abre, né, esses caminhos todos, mas o que eu senti falta é pensar, diante dessa multiplicidade de comunidades, o que acontece com a polis, né, e me parece que, em grande medida, ele escapava da polis, né, nesse esforço de despensar a polis, deslocando ela. E a noção de espaços livres, eu acho que reencontra um pouco a polis, mas eu acho que na sua tese você tem uma categoria que eu acho mais interessante para pensar isso, porque articula o tempo, né? Pensar como espaço-tempo. A vida cotidiana, ou a vida comum, ou a vida doméstica, né? O katoikinho, eu acho que é mais interessante para pensar nos termos de que a polis, ela é produzida coletivamente pelos seus habitantes, né? Tá todo mundo lá produzindo a polis, mas produz a polis com diferentes intensidades e a partir de diferentes forças, né? Então, o discurso que eu analisei, que é o contra Eratóstenes, né? Sobre o assassinato de Eratóstenes, né? O Lísias I, que ele fala da mulher enganando o marido, né? Que ia encontrar um amante, mas falava que ia pegar o azeite, né? O óleo para o lampião no meio da madrugada. Aquilo é produção da polis, né? Não é produção da polis no sentido da polis e da isegoria, mas é produção material, concreta da polis. Está todo mundo, todos os habitantes estão produzindo a polis e diferentes projetos de polis e diferentes formas de polis.
o discurso cívico e a prática cívica institucional é uma tentativa de fixar determinados padrões de como deve ser produzida a polis, mantendo o exclusivismo cívico. Mas esse exclusivismo implica a inclusão excludente desses grupos subalternos ou marginais, né? Porque você precisa desses vários outros grupos lá dentro da polis, fazendo ela funcionar. E daí surgem espaços-tempo específicos em que essas coisas são transtornadas. Então, o que eu procurei trabalhar na discussão dos tribunais é que, dependendo do que se fala no tribunal, aquilo vira um espaço que qualquer coisa pode acontecer. Inclusive, a própria cidadania é discutida. Tem vários discursos, eu analisei, né, observei como que os cidadãos estavam pensando lá, olha, o que é ser cidadão? É simplesmente estar registrado na cidade ou é ter defendido a democracia quando ela foi derrubada? Porque daí um cara que não defendeu a democracia é menos cidadão do que um estrangeiro que defendeu a democracia. Ou seja, a noção de cidadania está sendo questionada, como essas questões públicas, né, que o Guilherme também observou no teatro. Então, eu penso mais em termos, né, eu gosto da ideia de campo, e fazendo a metáfora também perigosíssima, porque tem todo o mercado coach que faz isso também, né, com a ideia de campo quântico, né, e como essas coisas se atravessam, mas que são formadas, né, por forças de diferentes valores em diferentes posições desse campo. E dependendo da vibração desse campo, algumas coisas se cristalizam, se fixam. E me parece que esse é um modo interessante de pensar a polis. Ela é produzida coletivamente com valores diferentes em cada lugar, em cada tempo, mas existem alguns grupos que se articulam numa vibração específica e é isso que os cidadãos vão chamar de polis. Mas que outros grupos também estão produzindo a polis, apontando para caminhos diferentes. E daí, nesse contexto, eu acho que tem uma estrutura socioeconômica que é o elemento dirigente, que é a conquista de direitos pelos cidadãos pobres. Eu estou cada vez mais convencido que essa é a história que movimenta o percurso. Né? Então, por exemplo, a lei pericleana, né, de 450, da restrição da cidadania a filhos de pai e mãe ateniense, né, isso normalmente é interpretado nos termos do exclusivismo cívico, né? Os cidadãos estão excluindo os estrangeiros, os metecos, os libertos de se tornarem cidadãos. Mas eu acho que dá para pensar de uma forma até mais consistente, dentro de uma tradição que se inicia lá com Clístenes, de enquadrar os ricos, né? Quando você limita a cidadania apenas aos filhos de pai e mãe ateniense, você impede uma prática das oligarquias mediterrânicas, que é casar com gente rica das outras cidades. Né? O próprio Péricles lá quase se ferrou nessa, mas você tem vários grupos que agora não podem se casar com os ricos de outras cidades, porque o filho não vai ter cidadania. A democracia também enquadra os ricos, criando um sistema de competição para ver qual rico vai dar mais dinheiro para a democracia, por meio dos festivais, da produção da frota, né? E garantindo outros direitos para outros grupos e criando uma situação que Platão, por exemplo, vai chamar de isonomia também com os escravos e com os estrangeiros, né? Justamente porque a estrutura socioeconômica, os escravos em Atenas, né, a partir dessas fontes, eles têm a possibilidade, né, de funcionar, de trabalhar como escravos de ganho, algo muito parecido com a escravidão brasileira, né? Eles podiam trabalhar e pagar um aluguel, pagar uma taxa fixa para os senhores. E tem alguns casos de alguns escravos que se enriquecem. Né? Então, isso é bom para os senhores, eles, né, conseguem ter uma renda extra para o trabalho dos escravos. É bom para os escravos, que vão se articular para obter manumissão, e eles vão tensionando essas fronteiras com os cidadãos, até que chega um ponto que os ricos ficam indignados e dão um golpe, que é uma coisa que é tradicional dos ricos fazerem quando estão indignados, com apoios de vários grupos. Mas me parece que essa é a linha de força, né? Os cidadãos pobres em Atenas, eles vão ampliando seus direitos, os metecos e escravos entram nessa senda até que chega um ponto que fica insuportável. Mas eu gosto muito da sua ideia. Não sei o que você tem pensado recentemente, né, sobre a ideia desse espaço-tempo da vida cotidiana, né, do catoiquinho. Não sei se como um espaço livre, né, ou como um espaço de produção da polis ou contra a polis, mas cada vez mais eu tenho essa ideia integrada, né, de um campo com diferentes intensidades e vibrações de uma produção coletiva, né, com momentos de fixação, mas são momentos,
né? Não é uma estrutura dada, estabelecida, porque estrutura dada não existe. E daí eu sou sartreano. Eu acho que Sartre, né, no coração das pessoas, resolve os problemas. Sartre tira a estrutura do coração das pessoas. Não, Sartre tira a função do coração das pessoas, que é melhor, porque as estruturas não fazem o bem, mas a função é complicada. Mas eu ia falar, você perguntou onde é que eu estou agora, eu tô depois da vida comum, eu voltei para as mulheres, né? Assim, para a questão mas assim, de uma, duas, que grupo de mulheres, não sei, mas a questão da palavra da mulher, palavra de mulher, da voz feminina, que eu acabei ligando a uma questão de uma voz subalterna, né? E a pesquisa dessa voz, que não é a voz de uma pessoa, nem de um sujeito específico, né? Mas é uma voz que perpassa como um rumor mesmo, né? A palavra política masculina. Então, é nessa questão que eu estou, na verdade. Para onde ela vai, não sei, porque qual o problema dela? Enquanto eu tinha, né, um conjunto delimitado de fontes, que eram as estelas funerárias, os elogios funerários, eu sei para onde vai. Aliás, eu estou devendo até escrever um livro sobre isso, porque eu sei para onde vai, o elogio funerário. E a exposição pública feminina, né, a relação de privacidade, os espaços livres, né? Mas o problema é quando você coloca uma questão mais ampla da palavra da mulher como uma palavra que meio que contra-efetua, né, o discurso masculino, aí as coisas se abrem de uma forma que demanda uma releitura ampla dos textos. Entendeu? Eu comecei com Aristóteles, na verdade. Só que você começar a fazer essa releitura, é também você ter que ter um pouco mais de apreço pelos seus parcos conhecimentos do grego. Entendeu? Quer dizer, os conhecimentos de um grego que não pode ser mais tão instrumental quanto era. Agora ele tem que ser um grego um pouquinho mais instrumentalizado. Né? Porque você está trabalhando como? Você tem que retraduzir algumas passagens de Aristóteles, retraduzir algumas passagens de Platão, para entender um pouco, né, como essas fontes, esses textos, né, que são textos que estão dentro do que eu chamei de tradição metafísica ocidental, enfim, fundamentam de uma maneira nossa expectativa, nosso horizonte de expectativas sobre política, né, como é que nesses textos há outras palavras que, como você usou a metáfora vou chamar de cintilações num campo quântico, assim, são outras palavras, outras formas que estão lá, mas que não se cristalizam propriamente, porque não foram cristalizadas, por exemplo, por uma tradição. Entendeu? Então, eu estou mais eu estou mais indo por esse lado, voltando para as fontes textuais, né, mas com essa ideia de uma leitura um pouco, eu chamaria de uma leitura upianizada. Se você estudou com piano, você sabe o que eu estou querendo dizer desses textos, que é, assim, se perguntar a cada passo por que as coisas estão sendo ditas como estão sendo, entendeu? E aí remete ao texto grego, e às vezes a necessidade de você refazer a tradução, né? E é por aí eu vou. Eu acho que esse vai ser o trabalho, o resto que eu tenho para pensar, né, a palavra feminino, espaço político dentro de uma polis, e ainda assim, com a centralidade da polis em tela. Não mais porque eu acho que a gente deva considerar que a polis é central historiograficamente falando, mas eu acho que ela, pelo menos, é central do ponto de vista dessa política que separa, né, por exemplo, o gênero, feminino e masculino. Né, um discurso político, pelo menos, que separa o gênero. Uma prática política que constitui o gênero. Então, é mais por aí. E o que eu queria agora, na verdade, era levar para esse lado. A gente discute muitas questões aqui, muitas coisas que mostram, digamos assim, uma dinâmica, um processo investigativo, né, que não para. E a impressão que a gente tem quando vai trabalhar a problemática da transposição didática, não tanto a problemática da transposição didática, mas a gente vai pegar os livros, né? Os livros que ensinam, e nos ensinam, inclusive na universidade brasileira, né? Nos ensinam
a historiografia do mundo antigo grego, a gente encontra as coisas muito paradas. Para vocês terem uma ideia, como eu fui dar uma aula sobre Vernon, eu resolvi buscar, pelo menos na Wikipédia, né, algumas datas, tipo assim, nascimento, morte. Eu descobri que a morte do Vernon foi noticiada em 2007 pelo Globo. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando é que vocês vão esperar que a morte de um historiador seja noticiada, receba uma nota qualquer no Globo, né, ou em qualquer jornal de grande circulação? Eu não esperaria nunca. São muito poucos, a gente pode apontar assim, contar no dedo, quantos historiadores mereceriam uma nota de falecimento com uma biografia, com uma bio e tudo mais. Tudo feitinho. Vernon nasceu tal, fez tal coisa, né? Faleceu segundo a família, né? Na cidade tal. Mas, enfim, eu vejo isso para quê? O Fernão Legoff também acho que teve isso. Aquele outro medievalista que eu também famoso, que eu esqueci o nome, também teve isso. O Duby, Jorge Duby. Apareceu, né? E isso quer dizer o seguinte, essas figuras, inclusive eu falo isso para os alunos, Finlay, Vernon, né, eles precisam ser lidos. Eles são, cheguei a falar para eles que o Vernon e o Finlay são os Gilbertos Freire, né, da história antiga. Quer dizer, é uma biografia que você não tem como não passar por ela, né? Mas, ao mesmo tempo, essa narrativa é a que está arraigada, aprofundada. Quando você vai conversar com seus pares, por exemplo, na universidade, sobre história antiga, eles esperam que a gente reproduza um Vernon. Não sei se vocês têm esse problema, tá? Ou esse tema na sua vida, né? Às vezes você tem que lidar com seus colegas, e esses colegas ainda trabalham as ideias, né, de Vernon, Vidal Naquet, com ideias assim, formadoras o que aconteceu na Grécia Antiga, ou como era a Grécia Antiga. Entende? E isso está presente no ensino também. Não digo esses autores, mas essa ideia de que a Grécia Antiga é alguma coisa, ela tem uma identidade, ela tem um lugar. Né? E sabendo que a gente está em todo esse processo de colocação de novos conceitos, novos problemas, novas abordagens, você gosta de análise? Novos problemas, novas abordagens, novos objetos. Então, como é que se coloca isso do ponto de vista do ensino? De quem tem essa experiência do ensino de história antiga, do ensino básico? Não sei se é o caso do Fábio. Tá? Eu tive essa experiência, mas não trabalhei propriamente com ensino de antiga. Eu acho que o Guilherme tem mais não só essa experiência, mas como atenção atual a essa problemática. Queria que você colocasse um pouco. Assim, nos últimos anos, eu diria, eu venho pesquisando na questão do ensino da história antiga. Eu acho que há pelo menos 2 níveis em que a gente pode colocar esse problema. O primeiro nível é o ensino da história antiga no ambiente universitário, né? Porque há uma questão importante a ser discutida sobre o ensino dessa disciplina dentro da academia, né? O debate não se exaure, não está só direcionado à questão da escola. Eu acho que a escola é uma questão muito importante, porque ela não é só uma questão importante do ponto de vista dos debates do campo acadêmico, né? Para falar do dia aqui, mas é um debate que extrapola a possibilidade do campo se encerrar em si mesmo. Eu acho que quando a gente começa a falar de história, do ensino da história, do ensino da história antiga, em especial, é um momento em que, inevitavelmente, o campo acadêmico ele tem que dedicar, tem que se abrir as suas portas e se conectar com outras estruturas da sociedade, outras que estão mais ou menos organizadas, né? Mas, sobretudo, com a área da educação, por exemplo, e também com as outras áreas, né? Da própria academia, né? Porque o ensino, é o que eu falo, o ensino é um carrefour, né? O ensino é um cruzamento de áreas. E por isso é tão difícil trabalhar com o ensino, porque o ensino, você no caso brasileiro especificamente, é totalmente diferente no Canadá, por exemplo. A formação de ensino é para ensino. Você entra numa faculdade e você vai dar aula de alguma coisa. Isso tem aspectos positivos e negativos, não vou entrar neles aqui, que não dá para discutir isso agora. Mas
A formação no Brasil é: você se forma como historiador, historiadora, licenciado, e você vai dar aula na escola, né? E, portanto, você é portadora já de antemão, embora algumas pessoas fazem pouco caso disso, você é portador de uma formação híbrida, necessariamente. Ou seja, você não é um historiador bacharel que está pensando necessariamente em pesquisa, coisa assim. Você é um historiador que ficou lá se dedicando muitas horas do seu tempo, gostasse você muito ou não, né? Tem gente que acha chato, porém você fez muitas horas de estágio, você teve que assistir muita aula, você teve que preparar muito projeto, você teve que assistir aula de didática, você teve que assistir aula de organização, funcionamento das estruturas, das leis e por aí vai, de como funciona o ensino básico no Brasil, e, portanto, é uma formação híbrida, de alguma maneira. Então, o ensino é o cruzamento dessas áreas, da educação, do setor da educação, que a gente convencionalmente chama de didática, né? Didaskalos, aí faz uma palavra grega, né, para o nosso repertório de empréstimos, as múltiplas áreas, porque um professor de ensino básico, ele é um generalista, não é isso? Então, ele tem que lidar com uma temporalidade que nós, eventualmente, dentro da academia, não necessariamente precisamos lidar com isso. É claro que a gente lê outras áreas, tal, mas eles têm que dar conta disso dentro do ensino básico de uma temporalidade muito maior, muito mais ampla do que a nossa, tendo às vezes estudado, por exemplo, história antiga no primeiro período da graduação e depois nunca mais. Existem graduações que você vê a história antiga no primeiro período e depois acabou. A não ser que você tenha eventualmente uma disciplina de caráter eletivo e coisas assim. Então, isso é um ponto de partida, sabe, Marta? Quer dizer, é uma questão que remete à nossa própria formação na academia. Eu ouço, por exemplo, muitas pessoas... Eu convivi com pessoas, eu dei 14 anos de aula em ensino básico. Então, eu convivi com pessoas, eu frequentei reuniões, eu convivi com muita gente nesse tempo, e a maioria dos historiadores formados dizia: tem dificuldades em trabalhar a história antiga. A história antiga era uma questão. Quer dizer, fica com o 6º ano aí, porque, além de eles serem pequenos e muito agitados, geralmente também tinha esse papo, você trabalhar a história antiga e medieval é muito complicado, não tem interesse nisso. Quer dizer, essa coisa não tem um interesse, isso está ligado ao que exatamente? Sabe? O não tem um interesse está ligado a você não gosta disso, você tem razões para não gostar, ou você estudou isso no primeiro período e depois, 4 anos depois, imagina, né? Você tem que fazer uma ponte para 4 anos antes de você começar. Quando você começa a dar aula, sair da faculdade, você vai dar aula. Aí você tem que retomar aqueles textos de 4 anos atrás, é isso? Isso não é muito justo também, sabe? Com o professor que está dando aula, porque ele tem que lidar com essa questão. Agora, isso é um problema de formação. A gente teria que discutir currículo, teria que discutir espaços no currículo. E aí a gente já enfrentaria como área um problema, porque a história antiga, com raras exceções, é considerada pelas outras áreas de menos importância mesmo, e fica exprimida lá, e a gente tem muita dificuldade em ampliar, digamos assim, a carga horária relativa à formação de história antiga. Agora, uma outra questão que se coloca, que eu acho que é muito importante, é da validade, é da legitimidade do estudo da história antiga na escola, no mundo contemporâneo. E eu acho que isso é uma questão central. E eu acho que tenho certeza que nesse ponto, sob esse aspecto, o Brasil caminhou num sentido muito estranho do debate. Porque o debate se concentra hoje no Brasil, e a gente pode ver isso pelas declarações, inclusive de professores em reuniões da ANPU e coisas assim, que colocam a questão do seguinte ponto de vista: é como se fosse uma luta entre áreas, ou seja, de disputa entre áreas. É como se fosse algo como ou você bem estuda a história antiga e medieval, ou você bem estuda outras áreas, ou dá espaço para outras áreas. Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que a gente se deixou levar pelos debates muito acalorados da BNCC, e a gente continua, a gente que eu digo genericamente, não tem agentes supostos aqui, mas ainda se continua discutindo o problema em torno de áreas. Enquanto que eu vejo os debates em termos do ensino na França, no Canadá, nos Estados Unidos, em outros países,
se concentrando muito mais no que quais as problematizações nós vamos levar para a sala de aula para os alunos. O que do ponto de vista do pensamento histórico, o que do ponto de vista da empatia, de elementos heurísticos, ou seja, a capacidade deles interpretarem coisas, o que nós devemos ensinar para os alunos para eles lerem o próprio mundo. E aí a história antiga é absolutamente rica e importante nesse processo. Se a gente for tomar apenas a quantidade avassaladora de usos e representações do passado, seja antigo, seja medieval, que nós temos hoje em dia, em filmes, em imagens, em disco de rock and roll, Leandro Recco fez uma vez, falou, o disco do Iron Maiden fazia referência, mas a gente tem coisas muito maiores, são quadrinhos, cinema, que tem um alcance gigantesco, séries de televisão, a divulgação de muitos documentários que são questionáveis até do ponto de vista da precisão, né, da análise que eles fazem, mas a grande questão é a seguinte, existe uma quantidade, uma massa de informação gigantesca que chega até as crianças e os adolescentes hoje em dia, em qualquer país. E essa massa de informação que chega tem um reflexo importante dentro dos muros da escola. Porque as pessoas não aprendem história na escola só, ora boas. As pessoas aprendem história o tempo todo, né? Com a família. Agora, isso é uma questão, história disciplina, história não disciplina, é um outro debate, mas a questão que eu acho que é central é que existem importantes colegas no Brasil que estão discutindo do ponto de vista do ensino a importância do desenvolvimento do pensamento histórico, né? E, nesse caso, a história antiga ela é tão relevante, e a história medieval também, elas são tão relevantes quanto outras áreas. Porque você pode fazer transversalidades temáticas com muita facilidade. Você sabe, eu vou passar para vocês aí também, para não ficar falando, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Você sabe que eu estava conversando com um aluno do Próprio História, e eu falei com ele, olha, isso numa reunião, foi gravado, inclusive, acho que está disponível, era um evento do Próprio História, eu faço parte do Autorizado e tal, e aí a gente estava discutindo lá, falando, eu fiz um comentário sobre o trabalho de um aluno, falei, olha, um dos trabalhos muito interessantes que a gente pode fazer com escravidão, por exemplo, com representações da escravidão, é fazer um trabalho transversal. É pegar as dimensões da escravidão, um fenômeno que se reproduziu de diferentes maneiras no decurso da história da humanidade, e tentar trabalhar essas comparações, ver o que a escravidão antiga se diferenciou da moderna, e olha que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, tá? Do ponto de vista acadêmico, Moses Pinheiro estava fazendo isso lá na década de 80, né? Então, e aí o aluno que estava lá ficou assim, poxa, interessante, professor, bacana, poxa, eu não tinha pensado nisso. E, gente, sabe por que a gente não tinha pensado nisso? Porque esse rapaz não tinha pensado nisso? Porque eu me coloco como culpado também, talvez a gente incentive menos do que a gente deveria essas transversalidades temáticas. Então, eu acho que a história temática, ela é uma saída interessante para a gente fugir dessas divisões tão cronologicamente marcadas, tão marcadas segundo uma tradição que nem foi pensada a partir das nossas próprias questões no Brasil. Então, veja, assim, eu acho que a área de ensino escolar, hoje em dia, é uma área muito mais problemática, digamos assim, né? Enfrenta um turbilhão de questões, e eu acho que, em parte, a culpa é da manutenção dessa disputa, né? Entre áreas, ao invés de a gente começar a pensar o que nos une como historiadores. E o que nos une é o desenvolvimento da capacidade de pensar a história, de pensar o tempo contemporâneo a partir daquilo que a gente estudou no passado. Então, se a gente levar essa mesma ideia de problematização da história, que a gente tanto insiste com os alunos na graduação, para as escolas, para pensar a escola, para pensar isso dentro da escola, eu acho que, pelo menos, a gente sai desse debate que não é frutífero para ninguém. Eu queria acrescentar também. Eu não sei se você vai comentar antes, Marta. Não, pode falar. Eu acho que dentro dessa problemática da proposta, né, que o Guilherme apresenta, que ele está trabalhando também, né, profundamente agora, eu acho que tem duas questões assim, né, que eu acho que são particularmente importantes.
A primeira é muitas da nossa cobrança dos professores da educação básica, né, de que atualizem os cursos, atualizem os seus conteúdos, ou mesmo dos autores de livro didático que peguem, né, incorporem a pesquisa recente na sua produção, quando a gente não faz isso, né? Então, eu acho que nos nossos próprios cursos universitários, a gente também está, né, com muita dificuldade atualizando a nossa discussão da nossa pesquisa específica de doutorado. E quando a gente vai trabalhar com outros temas, para quem se aventura, mesmo nos cursos superiores, né? Quem se aventura a dar aula de outras coisas, é muito difícil incorporar a discussão contemporânea. E eu acho que falta, e essa é a responsabilidade nossa, um manual, né? Manuais universitários de história antiga, atualizados, né? Que não sejam mera reiteração do Finlay, do Vernon, né? Do Alfoldi para o Império Romano, alguma coisa. O Liverani ainda é até legal, né? Para o Oriente Próximo, mas mesmo assim tem muita coisa nova. E só novidade em relação ao tema de doutorado, né? Então, acho que é um desafio nosso de construir manuais universitários atualizados que possam ser incorporados por autores de livros didáticos, por professores de educação básica, seja na forma de livro paradidático ou, que eu acho mais efetivo, livro manual, né? Porque isso tem a ver com o segundo ponto que eu acho que é fundamental, o problema da macronarrativa, né? Um dos caminhos para superar o eurocentrismo fundante da história antiga é a comparação, né? Mostrar, olha, Atenas não era tão singular e única assim na história do universo. Tem outros experimentos de urbanidade, de filosofia. Tanta gente está escrevendo agora as comparações entre Grécia Antiga e China, está comparando o Império Romano e Império Han Chinês. É claro que isso sempre tem o risco da reiteração do eurocentrismo, né? Você compara Grécia com a filosofia chinesa, Roma com o imperialismo chinês. São sempre essas mesmas ideias que voltam. Mas o Hansen escreveu aquele livro lá com as 30 e tantas culturas de cidade-estado para mostrar que não é algo absolutamente singular que explica o domínio ocidental do mundo nos últimos 200 anos, né? Que explica o capitalismo. A chave do capitalismo não está na Grécia, não está em Roma, numa trajetória única. A comparação é ótima para desmontar essa excepcionalidade. No entanto, se a gente não constrói uma outra macro-narrativa, é a mesma macro-narrativa eurocêntrica que vai dominar. Na hora H, de explicar como as coisas acontecendo na longa duração, é Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Idade Média e Idade Moderna. Né? E os outros lugares fora dessa história unilinear são incorporados na medida em que os europeus entram em contato, a China, a Índia, né? E as conexões concretas que existiram nesses mundos antigos, a formação desses mundos, é deixada completamente de lado em nome de uma sucessão de diferentes povos. E daí, por exemplo, né, o que ficou mais claro para mim no doutorado é a impossibilidade de tratar a história do Mediterrâneo Oriental fora do seu contexto, que é o Oriente Próximo, né? Pensar de fato, concretamente, a história da Grécia Clássica como periferia do Império Persa, as suas conexões com o desenvolvimento do imperialismo cartaginês no norte da África, né, fornecendo trigo para Atenas. Essas conexões estão postas, tem muita pesquisa mostrando isso, só que dá um trabalho imenso. Né? Agora mesmo eu estava preparando minha aula, estudando as cidades-estado da região da Síria e da Anatólia, no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, e tem um monte de coisa, é coisa muito paralela com o que está acontecendo no Egeu, né, e muito próxima e conectada com o Egeu a partir lá do Levante. Então, acho que a gente precisa construir essa outra macro-narrativa, e eu acho que o caminho para isso via história global, mostrar esses mundos concretos, pesar direito o que era centro e o que era periferia, para evitar essa visão distorcida que a gente acha que tudo que acontece em Atenas, tudo gira ao redor de Atenas. Quando, assim, um ateniense quer viver bem, ele vai para a Pérsia, né? Pergunta para o Temístocles, para o Pausanias de Esparta, né? As coisas estão acontecendo lá na Pérsia, eles vão para a periferia do Império Persa ainda, né? Lá na Ásia Menor, para ficar um pouquinho mais perto de casa, quando a coisa acontece lá no Oriente Médio, no Irã, né? É de lá que surgem os efeitos. Assim como não dá para pensar o Império Romano fora da sua história integrada com o Império Parto, né, no Cáucaso e no Oriente Próximo inteiro, e depois com o Império Persa Sassânida, né, e a partir desse momento das conexões entre os dois lados da Afro-Eurásia.
seja, eu acho que eu estou convencido, assim, né, e estou trabalhando para isso, de construir que a gente precisa construir uma macronarrativa global, pensando nas integrações concretas, sob o risco, né, se a gente não faz isso, de reiterar a história eurocêntrica. Um exemplo disso, né, um colega, estava conversando com ele hoje, né, ele está jogando o Assassin's Creed, né, que é um jogo que é um sucesso extraordinário, tal, e tem agora uma edição que é o Assassin's Creed Odyssey, né, que se passa na história da Grécia. A gente acha que é uma bobeira, assim, mas o mercado de games é maior, é mais rentável do que o mercado do cinema e da música juntos, somados. Então é muito dinheiro, é muita gente consumindo. E como que funciona esse Assassin's Creed, né? Para além das questões de jogabilidade, ele é repleto de informações históricas sobre o que é o Parthenon, né? O que é Atena Promachos, o que é Atena Parthenos, quem é Péricles, quem são os filósofos. A mesma história do século XIX, né? Super eurocêntrica. Quando você pega todas as versões do jogo, com 3 exceções que tratam de China, Índia e escravidão, o resto são todos os temas da macronarrativa eurocêntrica. Se a gente não substitui, é ela que volta. E eu acho que o caminho para a gente substituir isso é pensar centralidade e perifericidade concretamente, né? Como esses mundos se articulavam. E se a gente não faz isso, não vamos esperar que na escola o cara que tem que dar 50 aulas semanais faça, né? Que se atualize com o que está sendo publicado, né, no periódico obscuro da Síria hoje, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Mas quando eu perguntei isso, eu nem estava querendo isso, coitado. Eu sei, porque eu também trabalhei dando aula, e eu sei que não é isso, né? A minha inquietação era mais sobre como transpor didaticamente questões. Por exemplo, se você tem um manual um livro didático de história antiga falando que as mulheres atenienses eram confinadas aos espaços internos das casas. Nem sei se chega a esse grau de sofisticação, mas eu acho que é por aí, né? Mulheres do interior e homens do exterior. Como é que você, como professor, sabendo que não era assim, vai trabalhar a contradição numa turma de 6º ano? Entende? Essa era a minha preocupação, um pouquinho menos global, entendeu? E eu ainda tenho essa preocupação, né? Porque eu acho que isso é algo que pode ser feito, né? Assim, na formação de professores, como é que você trabalha essa formação para que esse professor compreenda aquilo que ele ensina como um processo na verdade, ensinar a compreender de vários modos, ou pelo menos ensinar que a história, na verdade, ela está em construção, não propriamente é algo que você deve decorar ou compreender a partir do que está escrito ou vai escrito no livro didático. Entende? Essa é a minha preocupação, que é um pouquinho menos, acho que é um pouquinho menos ampla que a de vocês, né? Mas só que eu entendo, eu vou deixar você falar, mas é porque quando o Fábio falou da macronarrativa, eu acho legal, né? E eu fico pensando assim, eu lembro um pouco quando o Blas nos fala do ocidentalismo, né? Ele usa essa. Na verdade, é uma paródia, né? Ele usa o ocidentalismo em comparação ao orientalismo. Mas ele fala de um trem da história, né? E essa macronarrativa eurocêntrica, né? Ela é um pouco esse trem da história, quer dizer, uma linha, é uma unilinearidade que constitui essa macronarrativa. Então, eu acho que você não pensa assim, tá, Fábio? Mas quando você fala em macronarrativa, eu tendo a tomar um pouco. Eu fico pensando, tá bom, mas isso é a construção de uma outra linha? Né? Assim, você construir. Há que se construir uma nova macronarrativa. Quer dizer, há que se construir uma nova linha de interpretação, porque o que eu estou utilizando muito hoje, a ideia que eu estou meio que desenvolvendo um pouco hoje, é a da pluralização das linhas, ou seja, da fragmentação das narrativas, seria mais ou menos isso. Eu não estou tanto preocupada com uma outra macro narrativa. Porque eu não estou dizendo que não é legal, nem estou criticando isso, mas como eu só consigo ver a macronarrativa como algo que totaliza, né, e fecha a questão, né,
eu acabo trabalhando com a ideia da pluralização dos lugares, das vozes, a pluralização dos lugares de fala. É por isso que eu falei de perspectiva, né? Uma coisa é a outra ao mesmo tempo. Eu posso dizer isso e posso dizer aquilo ao mesmo tempo. Não sei se você... não sei como é que você pensa isso, tá? Mas é uma curiosidade que eu gostaria de saber até como é que vocês pensariam isso. Que macronarrativa é essa? Como é que vocês pensam essa macronarrativa? Aí vem o Bourdieu. Vamos falar um pouco do Bourdieu, né? Bourdieu perguntado naquela conferência da Constituição. Vai ressuscitar o Bourdieu? Isso. Tem uma conferência nos Estados Unidos, naquele... Ai, meu Deus, não vou lembrar do nome dessa conferência. Ele faz uma conferência nos Estados Unidos e ele acaba saindo com uma pecha de pessimista, porque tudo cai na dominação, tudo cai na dominação. E ele pergunta, mas então não existe escapatória para a dominação? Entende? Então, eu acho que a pergunta vai um pouco por aí, né? Então, você nunca vai escapar da criação de um outro objeto hegemônico, né? Que seria uma narrativa totalizante. Não acho que foi isso que você disse, tá, Fábio? Mas eu acho que isso pelo menos, inspira essa pergunta. Tá? Que é a mesma, por exemplo, quando a gente fala pega o Benjamin fala construir a história contra Pedro, né? O historiador revolucionário que vai refazer a narrativa. Isso é muito compreendido como você criar uma outra narrativa do ponto de vista do proletariado, por exemplo, né? Mas também é uma outra narrativa totalizante, que pode cair, por exemplo, numa história estagnista. Né? Uma história estagnista. Então, eu acho que a pergunta está solta aí. Porque é um problema para mim, é um problema existencial meu. Quer dizer, como aceitar uma narrativa totalizante sem que ela seja, ao mesmo tempo, uma nova macronarrativa, sem que ela seja o engessamento do processo criativo cotidiano desses lugares onde as coisas não se cristalizam totalmente. Sério. E aí depois você fala. Depois o Guilherme fala o que ele quer falar. Fala, Guilherme. Tá. Ela deu o gancho para você. Aí depois de você terminar, eu falo sobre a questão do ensino que ela tinha colocado. O gancho é seu agora. Não, legal. O modo como eu estou pensando é exatamente esse, é uma narrativa, é uma macronarrativa totalizante mesmo. E daí, mas eu quero explicar, né, o que significa isso e de novo reiterando ao sartreanismo que eu mencionei aqui, né, que é essa coisa a consciência é um sopro, é tudo absolutamente precário e frágil, mas a conjunção entre várias forças, entre várias vontades, entre várias consciências, ela se apresenta como realidade, né? E daí o flerte do Sartre com o marxismo, existem estruturas concretas, essas estruturas não são naturais, estáveis, eternas, né? Justamente porque elas estão fundadas na vontade, na ação desses indivíduos, mas as coisas existem. O problema que eu tenho com a mesma ideia de multiplicação, né? O desmonte da narrativa unilinear eurocêntrica e a substituição por uma multiplicação das várias linhas, das várias histórias e das resistências, é que me parece, né, essa é uma hipótese, a gente não consegue abrir mão de uma explicação do ponto de vista ou de uma macronarrativa. Quando a gente vê os experimentos das histórias temáticas na escola, né? Então daí também um livro de história temática, de história das mulheres, ou de história do poder, ou de história da religião. São as mulheres de Atenas, de Roma, Idade Média, modernidade. História da política, Atenas, Roma, Idade Média, né? História da religião, daí entre os judeus, mas depois Roma, Atenas, Idade Média. Ou seja, a macronarrativa ela entra pela porta dos fundos. E eu acho que ela sempre vai entrar por dois motivos. Primeiro, a gente, hoje, né? A gente vive hoje um processo, né, que é global e que é integrado e que não é único, não é unilinear, mas ele é um grande processo contra o qual todo mundo vai ter que reagir, né? Então, a própria resistência à globalização é parte da globalização. Eu não entendo a globalização como suspensão de fronteiras, né? Como o Norberto ele argumenta há algum tempo, ela é criação
tensionamento, reprodução, alteração das próprias fronteiras. Mas não dá para ignorar, né? Se a gente pensa a trajetória sei lá, a luta do movimento indígena hoje, e a gente isola a luta do movimento indígena hoje de uma história do Estado Nacional em contexto global, a gente não entende a história da luta indígena, contra quem eles estão tendo que lutar e se afirmar. E para entender essa globalização, a gente tem que recuar no tempo e trabalhar com as múltiplas globalizações que aconteceram na antiguidade, até o aparecimento de uma que conseguiu suprimir, incorporar ou excluir as outras. Então, é nessa chave que eu estou pensando. Existiram múltiplos processos de integração, até que uma integração capitalista conseguiu suprimir, incorporar a maioria das outras. Mas existem outros processos em curso que podem apontar para outras globalizações, para outros caminhos. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é pensar a densidade, né, histórica e a quantidade de trabalho morto acumulado para uma certa experiência social ser possível. Então, no caso da Grécia clássica, né, de Atenas, a própria forma da cidade-estado, eu acho que é inconcebível fora das transformações específicas da difusão do uso do ferro, né? O ferro como o metal democrático do Child e do Liverani. Ou seja, com ferro muito mais gente pode se armar e você tem a formação de sociedades formadas por comunidades de famílias que conseguem se armar e criar instituições que impedem o aparecimento de grandes palácios. Os palácios só vão aparecer no contexto do Mediterrâneo do Ferro quando o processo de integração desses micromundos for grande o suficiente para formar essas grandes monarquias, no período helenístico e no período romano. Não dá para entender, portanto, a experiência social da polis grega fora do contexto de difusão da técnica do ferro, ignorando as tradições locais e o colapso da Idade do Bronze. Isso só é compreensível na conexão com o Oriente Próximo, ou seja, só dá para entender uma experiência social específica situando ela dentro de constrangimentos históricos que têm longa duração e tem uma escala espacial muito grande. Então, a minha preocupação, e daí, de novo, eu traio talvez a autorrepresentação exagerada da USP Brodeliana, é inserir dentro dessas estruturas de longa duração e de grande escala espacial, para, de volta no local, entender o significado daquilo. Até que ponto aquilo rompe trajetórias e até que ponto dá para se inspirar ou não, né? O Plutarco ele tem um texto interessantíssimo, né? Que esqueci o nome, mas é algo como sobre a formação do governante, que ele está escrevendo para os gregos como que os gregos devem lembrar do passado, né? Os gregos do século II depois de Cristo, os gregos sob o Império Romano. E ele fala, olha, se vocês ficarem, né, lembrando do passado, das guerras dos atenienses contra o Império Persa, vocês vão morrer, porque agora não dá. Agora está todo mundo com Roma. Então vocês são como crianças que usam as roupas dos pais e são ridículos. Só que diferente das crianças, o Império Romano não vai rir de vocês. Ele fala assim, né? A botina romana vai espremer a cabeça de vocês no chão. Ou seja, é preciso entender o contexto concreto em que essas experiências são situadas para a gente ver o significado. E o contexto concreto, eu procuro sempre o máximo no tempo, máximo no espaço, para depois voltar no local. Eu acho que esse é o caminho de uma macronarrativa que seja plural, mas ao mesmo tempo seja concreta, sem um processo de descontextualização, que eu acho que pode cair em contextos, no problema que o Plutarco apontou, né, que tá fora de lugar porque não entende o contexto mais amplo. Mas isso é uma proposição completamente polêmica que eu tô jogando aí. Eu mesmo, às vezes, eu mudo de ideia também. Fala, Bia. Eu quero deixar bem claro que se o Fábio for organizar esse manual, eu quero participar, tá? Quero escrever um capítulo, me oferecendo já como trabalho não remunerado, mas de coração eu faço. Eu queria também aproveitar para dizer que eu também tenho uma proposta de manual e vocês dois já estão convidados. Porque, veja, eu acho que eu vou retomar aqui o assunto da escola, porque eu acho que essas questões que o Fábio levantou de macronarrativas, de eurocentrismo,
o mito da peixe aqui, né, que gregos e romanos recebem pelo eurocentrismo do 18 e 19, que é um negócio complicado de eu entender, de historiadores, veja. Eu acho que o discurso político é muito potente, sabe? É muito potente. A forma como isso é utilizado no presente é absolutamente enraizante. É hábitos, né? A moda de Bourdieu, vai lembrar dele aqui, se transforma num hábitos. Agora, os historiadores têm que desconstruir esse negócio, sabe? Acho que tem por obrigação de profissão, né? Que gregos e romanos não eram necessariamente defensores da Europa das grandes nações do período moderno, mas que tem um problema temporal e de deslocamento. Então, assim, mas de qualquer maneira, sabe, Marta, o que eu vim perguntando já desde que eu comecei minhas pesquisas, e o Fábio acompanhou, o Fábio, quando eu estava começando as pesquisas, eu tinha convidado o Fábio para participar de um evento na FGV, quando eu era professor de lá. Então, eu comecei a me questionar a partir de um determinado momento, era o que importa, o que realmente importa ser estudado na escola no que se refere à disciplina de história. O que importa? Eu comecei a perceber, abrir meus campos de sensibilidade, até por causa da minha própria trajetória, que a escola, primeiro, não é um local de reprodução de um microcosmo da academia, né? Um microcosmo disperso da academia, ou seja, não necessariamente a escola precisa reproduzir as estruturas que se encontram na academia e que são tão tradicionais, né, na forma como nós mesmos dividimos o nosso currículo acadêmico, pelo menos na maior parte das universidades. Isso não precisa ser reproduzido necessariamente na escola. O compromisso de uma faculdade de História é produzir, perdão a palavra industrial aqui, né? Mas é de construir, de fabricar historiadores profissionais capazes de trabalhar nesse campo. A função da escola não é produzir historiadores, é produzir gente, de preferência gente boa, né? E, evidentemente, cidadãos que vão participar da vida política e da vida social do seu país. Fiquei pensando, então, o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que aprender na escola? Eu acho que a gente tem que aprender o mundo contemporâneo. Tá? Para mim é isso. Eu acho que nós que eu digo, as crianças têm que aprender a viver o mundo contemporâneo. Mas viver tem um sentido muito mais fenomenológico nesse caso. É a experiência da vida, é o aprendizado da vida, é a forma como você se insere nos círculos sociais, é a maneira como você se defende dos males do mundo. E eu comecei a perceber que a história é um baita de um escudo de defesa, sabe? O pessoal fica sempre se questionando por que a história, né? Eu ouvi aquela coisa do ranking desde que eu era pequenininho, a história, você aprende o passado, para, né? No futuro, no presente, aquela coisa toda, que faz sentido, veja, não acho que está errado isso não, sabe? A relação entre passado e presente é muito sensível. Agora, eu acho que a história é um escudo de defesa, sabe? E nos tempos que a gente vive, eu acho que mais ainda. Os males do mundo são muito grandes, sabe, Marta? Ou Fábio? A gente está falando de homofobia, a gente está falando de machismo, a gente está falando de violência, a gente está falando de uma interseccionalidade incrível de coisas, inclusive das diferenças sociais, claro, mas a história, se esses alunos e alunas conseguem entender o mundo contemporâneo, eles conseguem se defender melhor desses falsos dilemas, dos males do mundo e coisas assim. Agora, quando eu falo isso, algumas pessoas acham que eu estou dizendo que a história antiga não importa. E é aí que eles se enganam. É exatamente aí que entra a história antiga. A história antiga pode ser absolutamente vital para que as pessoas entendam a lógica de construção e desconstrução de determinadas categorias. A Marta mesmo falou, poxa, como é que a gente faz esse negócio estou pensando no papel da mulher, por exemplo. Olha, eu acabei de fazer uma aula que eu dei num curso, que inclusive no LECA, no evento do LECA, que é organizado pelo pessoal da UFPEL, eu trabalhei com essa temática, mostrando como que a gente poderia trabalhar a ideia de família, partindo do mundo contemporâneo, problematizando essa questão no mundo antigo, no mundo grego antigo especificamente, e voltando para o mundo contemporâneo para entender o que a gente sabe desse negócio. Então, qual foi meu ponto de partida nesse momento lá? Eu queria discutir a questão da família e entender o papel da mulher no seio da família. A primeira coisa que eu fui procurar foi um conceito de família. Então, foi no dicionário. Eu percebi que, há pouco tempo atrás, houve uma mudança profunda no dicionário Wise do entendimento lexicográfico, né,
do significado semântico do que seria a família no mundo contemporâneo. Eu falei, então vamos buscar entender o que era a família no mundo grego antigo, grego/romano. E essa viagem que eu propus aos alunos, uma viagem cheia de problematizações, com utilização de diversos recursos didáticos, de imagens, de vídeos, de textos. O trabalho com fontes é absolutamente central dentro de uma perspectiva problematizadora que pode ser criada nas escolas, utilizando-se, assim, a história antiga. Então, vou escrever agora um artigo com um doutorando aqui, que é doutorando aqui da Universidade de Montreal, que é professor de escola, e que a gente vai escrever, olha só que coisa, né? A gente vai trabalhar um processo de deslocamento de populações, deslocamento populacional, que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a questão da destruição das favelas, no período do Lacerda, e depois no período da ditadura militar, em que conjuntos populacionais são removidos da zona sul do Rio de Janeiro, de lugares gentrificados, e enviados para morar nos grandes conjuntos habitacionais daquela época. E ele vai pegar algo parecido, que tem acontecido eventualmente aqui na cidade de Montreal, né? E a gente está pensando em trabalhar com um desenho do Asterix e Obelix e o Domínio dos Deuses, que é uma baita de uma representação da antiguidade, mas que traz um problema contemporâneo naquele filme, que é um problema desses grandes deslocamentos populacionais. E o que está no pano de fundo desse filme é como que um projeto de civilização, é chamado assim, que é capitaneado pelo César, né, que é o grande inimigo, né, dos gauleses, como que ele vai cercar a aldeia dos gauleses para destruí-la, cercar de quê? De civilização. E civilização é a metáfora do que, nesse caso? Arquitetura e urbanismo. Então, como que a civilização pode ser, no fundo, a destruição de determinadas comunidades tradicionais? Então, veja, é disso que eu estou falando, quer dizer, é história antiga, é representação do passado, a gente pode fazer um enorme percurso aí. O importante é o compromisso que os historiadores que lá trabalham, não importa se você fez monografia em Brasil, antiga, medieval, tem um compromisso com a ideia de que entender o mundo contemporâneo é uma viagem no tempo, não necessariamente restrita ao próprio mundo contemporâneo. Então, a história antiga, nesse caso, é tão importante quanto as outras áreas, desde que você se permita, né, fazer essas grandes viagens. Então, um convite feito aí para o manual. Alô. Se vocês estiverem satisfeitos, eu também estou, inclusive porque eu tenho esse problema. Com 2 horas de Zoom, eu fico totalmente embasbacada, eu viro borboleta. E, para mim, assim, foi muito satisfatório. Assim, eu queria agradecer demais a vocês. Eu acho que a gente tocou em vários assuntos. A repercussão disso, eu vou saber através dos fóruns. O que eu pretendo fazer com esse vídeo? Eu pretendo disponibilizar para os meus alunos. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar no YouTube, entendeu? E fica aberto, vocês podem usar também. Eu vou disponibilizar para eles de qualquer maneira e vou abrir o fórum de debates no grupo da turma e vou deixar eles perguntarem o que for. Eu não vou antecipar, tá, a discussão. Eu sei, vocês falaram muitas coisas, por exemplo, muitos nomes, autores, tudo mais. Eu não vou dar isso mastigado. Eu vou esperar que eles perguntem para a gente poder desenvolver melhor cada um dos temas que foi, porque foi muito rico, sabe? Depois, quando vocês voltarem atrás, se quiserem ver, são 2 horas, né? Vai ficar bastante coisa. Se quiserem ver, vocês vão ver que a gente tocou em vários assuntos, embora não tenhamos fechado muita coisa, né? Eles acabam se entrelaçando. E foi bastante interessante. Eu queria agradecer bastante a vocês. Tá bom? Eu gostei muito também, e se puder disponibilizar no YouTube, eu vou roubar, vou usar na minha disciplina também, sem dúvida nenhuma. Ok. Pode disponibilizar, acho ótimo. Beleza. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em participar aqui com vocês dois, porque são pessoas muito queridas e eu sempre aprendo quando eu estou ouvindo vocês falando, então, bacana. Bacana. Eu agradeço muito, sempre ótimo ouvir o Guilherme, a Marta também. Muito obrigado, gostei muito. Ok. Então, eu vou fazer isso, eu vou disponibilizar no YouTube, aí eu aviso vocês, mando o link. E conforme for, assim, pode ser que eu tenha que acionar vocês, não para outro vídeo, mas assim, se aparecer alguma pergunta mais particular para um de vocês, eu repasso. Ok?
Então tá. Então, se ninguém tem mais nada a declarar, boa semana! Boas esperanças de futuro, boa vacina para quem já está sendo vacinado. Tchau, tchau, gente. Obrigada.